jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 35, com objeto de conhecimento, misturas homogêneas e heterogêneas, detalhamento, misturas homogêneas e heterogêneas. E vamos para a nossa aula. Olá! Olha onde a professora está, num ambiente que todos gostamos, certo? Para apresentar a nossa aula sobre misturas. Quando nós falamos, de química, apresentamos ali esse ramo da ciência, que estuda os elementos da natureza, que estuda ali as substâncias, as moléculas. A gente pensa o quê? Nossa, isso é difícil, isso não faz parte, da minha vida. Aí é que você se engana, porque as misturas, elas estão no mundo ao nosso redor. Por isso que está escrito aí, ó, misturou e agora? Porque o mundo ao nosso redor está cheio de misturas. Desde uma limonada que você pede na lanchonete, para tomar no verão, quando está quente, até o ar que respiramos. Mas você já se perguntou como essas misturas funcionam? Elas são todas iguais? Nesta nossa aula, vamos embarcar em uma aventura no mundo das misturas para descobrir tudo sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Então, você vai tirar da sua cabeça que química é uma coisa difícil e que ela também está no nosso cotidiano. Observem aqui quantos elementos, quando você vai pedir seu sanduíche, quando você pede seu suco, quando toma um refrigerante, você vai aprender e identificar que tudo isso que faz parte do nosso cotidiano são misturas. Então, vamos lá. O que são misturas? Mistura é a junção de duas ou mais substâncias ou elementos diferentes. Aqui a professora quer que você relembre aí, certo? Que substâncias são aqueles que a gente encontra na natureza. E os elementos diferentes é o quê? As manipulações que o homem faz, das substâncias. Então, aqui nós temos um exemplo. Água com sal, você mistura a água com sal. Café com leite, você faz também uma mistura. Água e óleo. Opa, professora, água e óleo não se misturam. Muito bem, você vai já entender o porquê. Arroz e feijão, nossa, olha aí, arroz e feijão que todo dia você vê aí no seu prato, tá vendo? É também um exemplo de uma mistura. Então, misturas é a junção, certo? De duas ou mais substâncias puras. Lembrando, substâncias puras são os elementos que nós encontramos na natureza. Lembra do átomo? Então, substâncias puras são esses átomos que nós encontramos na natureza. Lembrando que as substâncias puras, elas podem ser do tipo simples e do tipo composto. Substância pura simples é quando é composta apenas por um elemento. Substância pura composta quando vai mais de um elemento, certo? E essas misturas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. E quais são os tipos de misturas, professoras, que nós podemos encontrar? Então, existem aí, as misturas homogêneas e heterogêneas e nós podemos encontrar elas em que estados? Nós podemos encontrar no estado líquido, certo? Como você está vendo aí, uma mistura de água com sal, açúcar. O nosso café com leite ou um achocolatado,
Essas são as apresentações de misturas no seu estado líquido. Mas nós temos também no estado gasoso, observando aí um balão, certo? Nós temos gases aí que faz com que esse balão flutue. Então, nós temos também a mistura no estado gasoso. E temos também no estado sólido. Observe aí os elementos químicos, né? Nós vemos aí a representação de uma aliança de ouro. Então, nós temos aí uma mistura de ouro, né, com outro componente químico para que torne ele maleável, né, com o níquel, para fazer ali moldar, né, a circunferência do ouro, certo? Então, vemos aí as apresentações das misturas, líquida, gasosa e sólido. E quais são os tipos, professoras? Como que fica esses tipos? Vamos ver aí as classificações das misturas. Basicamente, nós temos as misturas heterogêneas, que são características de que forma? Observem aqui, nós vamos ter aqui a água misturando com o óleo. Esse é o nosso exemplo clássico. Por quê? Porque água e óleo não se misturam, certo? Então, com isso, você vê nitidamente aonde está a água e aonde está o óleo. E com isso, é a característica da mistura heterogênea, ou seja, a olho nu eu consigo identificar as fases, certo? E a mistura é homogênea, homo significa igual. Eu vou ter a água, que é o nosso solvente, e o sal. Se eu misturar água com sal, com açúcar, no resultado final, eu vou ter o quê? Uma única fase, certo? Você não consegue enxergar aí dentro as moléculas do sal. Então, por isso que, para você classificar as misturas, você vai se basear o quê? Na identificação. Eu olhei e não consegui distinguir, identificar os elementos que estão dentro dessa mistura, ela é homogênea. Eu olhei e consegui identificar os elementos que compõem essa mistura, ela será heterogênea, certo? Então, com isso, nós temos aí basicamente os dois tipos de misturas, correto? E agora nós passamos para o quê? Eu tenho as misturas, então eu preciso separar essas misturas, correto? Porque é através da separação que eu vou fazer a utilização dela, né? Então, nós vamos ter, para a separação das misturas heterogêneas, lembrando, mistura heterogêneas, eu vou ter o quê? Diferentes fases, né? Eu vou identificar diferentes fases. Aqui nós temos serragem, água e areia. 3 elementos, então, trifásico, porque tem 3 fases, certo? E aqui nós veremos o quê? Os métodos de separação: sedimentação, decantação, centrifugação, filtração, levigação e imantação. Nossa, professora, isso parece difícil. Eu acho que eu não sei bem o que é isso. Você vai identificar que você faz isso no seu cotidiano. Então, as misturas heterogêneas não apresentam as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Elas vão apresentando 2 ou mais fases. As separações delas, né, envolvem sistemas que utilizam o quê? As propriedades para promover o fracionamento das misturas.
Então, nós observamos aí 3 fases. Então, nós vamos identificar métodos para retirar só a areia, só a água ou só a serragem. Vamos lá para o nosso exemplo. Nosso primeiro exemplo, nós vamos ter o quê? A separação de misturas heterogêneas, a sedimentação. A mistura é deixada em repouso, que depois de um certo tempo, as partículas, né, sólidas em suspensão no líquido, ou o líquido mais denso, por ação da gravidade, vai fazer o quê? Se depositar no fundo do recipiente. Vamos observar aí o exemplo. Então, nós temos aí uma substância, certo? E conforme a sedimentação, ou seja, conforme o substrato vai se depositando no fundo aí, você tem a separação destes, certo? Quando você observa essa sedimentação, professora, esse é um exemplo que nós utilizamos para, por exemplo, a purificação da água. No tratamento da água que nós recebemos em casa, na nossa torneira, é usado também o processo da sedimentação, ou seja, as impurezas que estão na água, né, elas vão se depositar e a parte de cima é retirada para ser ali tratada e levada até a nossa residência, certo? E outro processo que você observa na própria caixa d'água de casa. Quando precisa lavar, você olha, está lá o fundo cheio, né, de sujeira, que é o quê? A sedimentação que ocorreu durante um período. Dando continuidade, nós passamos para a decantação. Esse processo ocorre quando se inclina o recipiente que se contém a mistura, derramando em outro recipiente o líquido menos denso que ficou na parte de cima. Então, nós vemos aí, vamos ver o processo de decantação. Então, nós temos o líquido, certo? Ele vai, por ação da gravidade, por um material ser mais denso, né? Ele vai se acumulando e indo aqui para o fundo. Professora, isso daí também não é a sedimentação? Sim, são dois processos bastante parecidos, certo? Só que na decantação eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a retirada do líquido para ter somente a parte mais sólida e ali a parte, né, do líquido limpo, certo? Um outro processo que nós temos de separação vem ser o quê? A centrifugação. A centrifugação é um método mais rápido de separação de sólidos de líquidos, utilizando a força centrífuga para acelerar a decantação. Então, veja aí o exemplo. Quando você vai fazer lá o seu exame de sangue, né? Você tira a sua amostra de sangue, lá você vê apenas o líquido vermelho, que ao ir para a centrifugação, que é esse processo que você vê aí, né, que coloca um de cada lado e ele gira em alta rotação, você ali vai identificar os elementos do sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos vermelhos e o plasma, certo? Um outro exemplo de centrifugação do nosso cotidiano, a nossa máquina de lavar. Ela é uma centrífuga, certo? Você coloca lá, faz a lavagem da roupa e o que você quer no final? A sua roupa mais seca. Então, no processo de centrifugação, vai ser retirado o quê? O excesso do líquido, certo? Olha aí como os processos estão sim no seu cotidiano. Outro exemplo aqui é o quê? A filtração. Esse está mais ainda no nosso cotidiano. A filtração é um método de separação de misturas heterogêneas que apresentam pelo menos 2 componentes em estados físicos diferentes,
sólido, líquido, ou gases e sólidos que se baseiam na passagem da mistura por um filtro. Observem aí a imagem. Nós temos o quê? Um filtro, né? Podendo ser de papel ou de pano, que geralmente temos em casa para fazer o quê? O nosso café, certo? Que vai separar o pó, vai passar o líquido quente, né, no pó, e ali nós vamos ter o nosso cafezinho. Outro exemplo de filtração no nosso ar-condicionado. Temos um filtro, né, que vai ali reter as impurezas do ar, a poeira, certo? Então, o filtro do seu aparelho de ar-condicionado também faz o processo de filtração. Dando continuidade, nós temos qual próximo exemplo? A levigação, utilizada para separar partículas mais leves de partículas mais pesadas, geralmente na presença de água corrente. A levigação é o processo de separação dessas misturas heterogêneas muito utilizada onde? No garimpo. O garimpeiro, né, usa a bateia, que é esse instrumento aí de ferro, para fazer a separação do ouro, né, dos outros elementos ali, das outras pedras que ele encontra. Então, esse é um exemplo usado da levigação. E um outro exemplo de separação de misturas heterogêneas é a imantação, que é a separação de materiais magnéticos de materiais não magnéticos utilizando um ímã. Então, nós vemos aí a imagem, certo? Tem ali uma mistura e pelo menos um dos elementos da mistura tem que ser o quê? Magnéticos, né? Para que o ímã tire. Então, a sua mãe, que tem ali a sua caixa de costura, aí derruba ali um monte de linhas, né? Os alfinetes, o que você faz? Você procura um ímã para recolher ali os alfinetes que foram derrubados e assim facilitando a sua vida. Olha aí você usando a imantação ao seu favor para não pegar um ralho da mãe porque derrubou a caixa de costura. E agora passamos para a separação de misturas homogêneas. Nós temos como exemplos a destilação simples, certo? A destilação fracionada. Professora, elas parecem iguais, a simples e a fracionada. Logo, iremos ver qual é a diferença de cada uma. A extração, certo? Aqui nós temos os exemplos, né, de instrumentos de laboratório. A evaporação, que traz aí, né, e a liquefação. São 5 exemplos, né, de separação de misturas homogêneas. E agora vamos ver detalhadamente cada uma delas. A destilação simples é utilizada para separar misturas de líquidos com diferentes pontos de ebulição. Ebulição, professora? Sim, a ebulição é quando o quê? Começa a ferver. Então, aqui a gente tem um recipiente, aqui vai aquecer, certo? E ali vai ferver e vai entrar e resfriar e vai cair o líquido. Então, o líquido é aquecido e os vapores condensados são recolhidos em outro recipiente, certo? E a destilação fracionada é similar à simples, mas é utilizada para separar a mistura de líquidos com pontos de ebulição próximos. Lembrando, ebulição é quando há uma mudança de estado líquido para o estado gasoso. Um exemplo dessa destilação fracionada, nós temos aonde? Na
destilação do petróleo, certo? Então, vamos ver aqui na imagem mais ampliada o que? Nós temos aqui a entrada na refinaria, né, do petróleo cru, conforme ele sai, entra numa fornalha, certo? Onde temos uma torre de destilação e aí, conforme a temperatura atingida nessa fornalha aqui, nessa torre de destilação, nós teremos um produto, certo? Então, aqui, por exemplo, a 650, 1050 graus Fahrenheit, nós vamos ter o nosso óleo combustível que nós usamos nas embarcações. Numa outra temperatura, o nosso óleo diesel. Numa outra temperatura, o querosene. Numa outra temperatura, a gasolina. E, por fim, nós vamos ter o quê? O nosso gás butano, que é utilizado aonde? Na produção no nosso gás de cozinha, certo? Ele chega até aqui, o gás, e vai ser aonde? Vai ser armazenado, né, nas botijas para que a gente consiga utilizar. Então, a separação de mistura homogênea, nós temos a extração, que é o método utilizado para separar substâncias de uma mistura utilizando um solvente específico que dissolve apenas a substância desejada. Então, vamos ver aqui. Nós temos uma solução com o soluto, certo? Eu vou adicionar o solvente, nosso solvente aqui sempre é a água. E aí, o que eu vou ter? A solução com o soluto, certo? Então, eu vou ter aqui a dissolução do que eu estava querendo. Professora, eu faço isso no meu cotidiano? Sim. Você faz isso quando a sua mãe manda você fazer um chá, por exemplo, certo? Você coloca ou as folhinhas do chá ou o sachê, né? E coloca a água quente, ali as moléculas vão fazer o quê? Vão se soltar e ali você vai ter o seu solvente, né, com o soluto, e você vai fazer o quê? Ou retirar o sachê, porque você já obteve ali a substância que você queria, ou então retirar, né, as folhinhas que estavam lá dentro, certo? E agora nós vamos para o exemplo da evaporação. A evaporação, ela é usada para separar um soluto de um solvente em solução. Sempre que a professora falar solvente, você vai lembrar de quê? De água. A água é o nosso solvente universal, né? Tudo se dilui na água. Soluto, com o exemplo aqui, nós temos o quê? O sal, certo? O solvente é evaporado, deixando o soluto na sua forma sólida. Mas o outro exemplo que nós temos, já acredito que quase diariamente, é o quê? A evaporação da roupa. Quando você lava a roupa que você põe no varal, você vai retirar o líquido, certo? E vai ter ali apenas a sua forma sólida. Então, nós temos o exemplo da evaporação nas nossas roupas que a gente coloca ali no varal para secar, certo? E a liquefação é o processo, né, inverso, né, à vaporização. Logo, corresponde à transição do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então, observem aí a imagem. Vocês estão vendo que o copo, né, fica suado. Então, é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Você vê ali as partículas se formando, certo?
e é bastante semelhante com a condensação. Contudo, a diferença é que a liquefação faz o quê? Muda, né, do gás para o líquido, e já a condensação é do vapor para o líquido. Lembra que a professora falou na nossa imagem anterior, lá da destilação fracionada? Há o método também de obtenção do nosso gás butano, que vai para a nossa botija de gás que nós utilizamos no nosso fogão, é através da liquefação. O gás, ele é liquefeito e assim ele consegue ser armazenado dentro das botijas. Então, a liquefação, ela acontece por dois motivos. Uma delas é a diminuição da temperatura, né? Por isso que nós vemos que quando diminui a temperatura, há a formação ali das moléculas de água, né? Outro fator é o aumento da pressão do gás. Novamente, o gás butano, com o aumento da pressão, né, ele vai ser conduzido para ser armazenado dentro da botija. E como as moléculas não estão espalhadas, né, vão se aproximando pouco a pouco, essa aproximação as deixa na forma líquida. Um exemplo disso é um copo, né, com líquido gelado, o ar entra em contato com o vidro, né, e o atrito entre as temperaturas faz com que as gotículas se formem na superfície do copo. Então, nós vimos até aqui que os diferentes métodos, né, de separação das nossas misturas que são utilizados principalmente, né, na química, na indústria, eles também estão nos nossos cotidianos, na nossa rotina de aproveitamento, né, de separação das misturas que ali nós temos, certo? E com isso vimos também, vamos recapitular, mistura homogênea é aquela que eu, a olho nu, só identifico uma fase. Como exemplo, aqui nós temos do copo, não consigo identificar outro elemento a olho nu. Então, eu tenho uma mistura homogênea. Se eu tenho mais de uma fase dentro da mistura, ela passa a ser heterogênea, certo? E os tipos de separação que nós vamos encontrar, tanto para misturas homogêneas quanto para misturas heterogêneas, podem ser do tipo, para heterogênea, do tipo destilação simples e fracionada, ou do tipo homogênea, perdão, para homogênea simples e fracionada, certo? E liquefação, condensação, evaporação. E para heterogêneas, nós vamos ter a imantação, que é através, né, dos ímãs, a livegação, como utilizado pelos garimpeiros, né, e também pelo tipo de extração e centrifugação, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre misturas homogêneas e heterogêneas e eu espero que você tenha gostado e identificado como elas estão presentes no nosso cotidiano.